Boa tarde, tudo bom? Uma alegria mais uma vez estar aqui dando seguimento nesse movimento, né? Nós já estamos quase encerrando a visão do baralho de Marcel, de acordo com Alejandro Jodorowsky. Um movimento lindo, transformador, com muitas peculiaridades, né? Depois eu vou fazer alguns movimentos de alguns resumos, porque eu achei tudo tão interessante, tão profundo, que eu acho que vale a pena a gente rever, olhar algumas coisas dentro do contexto que nós estamos passando carta a carta, né? E eu quero falar um pouco da visão total, assim, do baralho, do que a gente pode falar. Hoje é o julgamento, né? Olha lá, as cartonas, o anjo, o chamado, a vocação, né? Então eu podia até mesmo começar falando, eu hoje escuto o chamado do anjo. É como se eu tivesse agora, né, quando aparece a carta do julgamento, tá falando, escuta o chamado. Qual é o chamado? É a hora do despertar, do acordar, né? O ânimo é o masculino e o feminino, depois da lua e do sol, né? O ânimo e a ânima. Eles agora podem se unir para nascer uma nova consciência, uma consciência de paz, né? Na hora que eu vejo aqui, tem um homem e uma mulher que estão gerando um ser andrógeno, espiritual. Tem um movimento aqui que lembra a carta do diabo, né? Olha lá a carta do diabo. O diabo também tem 2 diabretes, que vai gerar um ser espiritual, né? Masculino e feminino, inteiro, né? Que tem o masculino e o feminino. É como se eu também muitas vezes se eu pudesse até se eu colocasse assim um em cima do outro, nas perninhas de um dá lá, o anjo aqui escutando a corneta, esse despertar. Tem uma outra coisa bem curiosa aqui, né? Que aqui o diabo tem a linguinha vermelha. Não sei se de raiva, de braveza, de agressividade. E aqui o julgamento, ele também coloca a linguinha dele para fora. Antes de tocar a trombeta, ele está com a língua para fora. Mas já é uma língua de sabedoria, de harmonia, de paciência. A trombeta, né, que vem fazendo o chamado, ela carrega uma bandeira que está dividindo, né, que primeiro liga o céu e a terra, né, o horizontal e o vertical, o céu e a terra, e que divide, tem os 4 cantos do mundo, as 4 energias, os 4 elementos. É como se a gente olhasse, né, e esse azul aqui, né, essa nuvem, esse círculo, é como se fosse uma espiral de liberação de todo o pensamento mental, que eu vejo também aqui no ser andrógeno, né? E aqui ele ainda tem assim um miolinho mais azul, como se tivesse uma espiral, e ele buscando o quê? Buscando poder subir através de toda essa escadaria aqui para escutar o chamado do anjo. Se ele subir, né, pegar esse bocal aqui, tá vendo? Esse bocal é amarelo. Aqui da onde que ele surge é amarelo. Ele vai dar onde? Ele vai dar lá nesse grande amarelo aqui, que é o Deus em ação, né? Então o chamado do anjo também é um chamado que vem desse lugar do divino, né? É eu poder o julgamento, é eu poder viver, né? A divindade na terra, a materialidade na divindade. Eu trazer esse movimento, esse despertar dessa nova consciência. O julgamento também está falando, né? Olha só, a mulher, se eu estou falando de um casal, a mulher olha para o ser que está nascendo, né? E o homem olha para o anjo. Então é como se falasse assim, é um desejo de um novo filho, um desejo de um projeto, e que os dois estão ali gestando, criando, que vai nascer, né? Algo que vai nascer. Nós estamos falando de nascimento. Muitas vezes o julgamento está falando do nascimento do consulente, às vezes de grandes dificuldades do nascimento, muitas vezes até mesmo daquele consulente não se sentir desejado, né? De ter tido um parto difícil, um nascimento difícil, uma gestação difícil e não se sentir desejado. E o que é que a carta do julgamento fala? Olha, você foi desejado pela própria divindade. Então vamos acordar, vamos despertar para isso, né? Vamos viver tudo isso. O julgamento fala de transcendência, fala de família,
fala de emergir, fala de uma música, fala de uma consciência imaterial e imortal, né? É como se eu estivesse falando assim, agora eu posso, né? Também, já que eu estou acordando, despertando para essa nova consciência, eu já sei o que eu vou querer lá na frente, o que eu vou colher, o que eu tenho que plantar agora para colher lá na frente. Muitas vezes a carta está falando de um julgamento mesmo, de um juízo e de um julgar, de eu estar julgando o outro, de eu estar condenando ou até mesmo falando de um próprio julgamento, né? E exige muito da gente falar assim, né? Eu tenho que estar atento porque eu tenho um chamado. Tá tendo, escuta o chamado do anjo, tá tocando a corneta, presta atenção no chamado do que você está sendo. É como se falasse, escuta agora a prece do anjo, do que você está sendo, né? Muitas vezes está falando de uma emergência do que está oculto, muitas vezes está falando de um diabo sublimado, né? Dentro das similaridades de um diabo sublimado, do que foi sublimado. Está falando às vezes de um desejo irresistível, muitas vezes está falando de dar a vida, de uma eclosão, de uma explosão. O julgamento fala, tem uma boa notícia a caminho, vamos ver a beleza no dia a dia, nas coisas nas pequenas coisas do dia a dia. A gente tem que lembrar, inclusive, né, que falta muito pouco. A próxima carta é o mundo. E aí eu vou conquistar. Eu já estou pronta ali. É o final do ciclo, o final daquela jornada. Então é disso que o anjo está falando, né? Vamos escutar o chamado. Agora, se eu não podia, agora eu posso. Então, se você gostou, se esse conteúdo fez sentido para você, é uma alegria para mim. Eu te peço, clica aí, compartilha, envia para os seus amigos, vê se faz sentido para você. É um acréscimo para esse conhecimento. E é só, até breve.